mito. Vamos para a segunda pergunta aqui. Aí a viola privacidade e confidencialidade dos clientes? A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é legal a gente retomar. Ela é um mito desde que você use a ferramenta correta, certo? Eu acho que eu tinha até sinalizado que quando você usa uma ferramenta aberta, existem várias, muito boas, por sinal, como a Cloud, como a Gemini ou a da OpenAI, né, o ChatGPT. Se ela for aberta, se ela for aquela versão gratuita, você, por contrato, está deixando seus dados ali disponíveis. Então, o cuidado está em que ferramenta usar, em como você se proteger. Né? E você, inclusive, falou que muitos processos são processos abertos, onde os dados estão disponíveis, são públicos. Bom, a IA comete muitos erros e compromete a precisão legal? Com relação aos erros, isso sempre surge por causa das alucinações, né? Isso que o pessoal sempre fala muito. A gente fez o teste da hipótese de Fermi, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que a gente foi analisar o volume de erro que de fato acontece, certo? Se você aplicar a hipótese de Fermi, você vai ver que os erros são muito pequenos. Agora, a evidência que a mídia dá é muito grande. Então, a gente passa a imaginar que ela tem um nível de erro elevado, mas não é bem assim, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico que a gente viveu até com a Carol, né? O nível de erro que um ser humano faz ao copiar alguma coisa, ele só acerta 75% das vezes. Então, se você voltar à época que a gente não tinha tudo digitalizado, né? Porque hoje em dia o advogado baixa digital e trabalha naquele processo digital, mas antes não era assim. Então, era um estagiário pegava aquele processo e copiava. Ele tinha 75% de chance de estar certo. Depois, aquele processo já tinha sido copiado por um assessor antes. Então, tinha 75% de chance de ter chegado certo. 75% de chance de 75 dá 56, mais ou menos. Mais ou menos. Então, mais ou menos, metade dos processos que as pessoas tinha erro. É quase aquela brincadeira de telefone sem fio da nossa época de criança. É o exemplo que a gente tinha antes do corretor ortográfico do celular, que o pessoal queria desligar. Porque, quero desligar porque eu estou escrevendo certo, às vezes ele corrige pro errado. Você não desliga, porque ele erra menos que eu. A IA é treinada para não errar. Ela erra também, mas erra menos.